Obra Xeque-mate nas sombras, de Samuel Gomes pelo Espírito André Luiz. Capítulo 29. Programa de resgate. Planejando um trabalho junto à crosta, Clarence organizou uma equipe de 5 companheiros. Ele, 2 espíritos que atuariam na condição de enfermeiras, eu e um irmão que foi sacerdote católico e que atuaria junto a velho afeto de nosso instrutor. Clarencio recebeu autorização de conduzir seu recolhimento e prepará-lo convenientemente para a viagem de exílio. Com a contribuição do nobre mentor, ele receberia um toque de sensibilização que o colocaria em melhores predisposições de acolher e aproveitar a experiência de deportação, sem tanta resistência às mudanças inadiáveis. Nossas irmãs são Joana e Lúcia, e o nosso estimado companheiro é o Padre Germano, já bastante ajustado com a reencarnação, a imortalidade da alma, os planos espirituais e a mediunidade, pela qual até mesmo já contribuiu com a obra de sua autoria para o movimento espírita. Seu magnetismo superior se manifestava no modo simples de ser e me atraiu naturalmente a seu coração. Com muita alegria, trocamos informações como velhos conhecidos do passado. Para que o grupo pudesse compreender a tarefa que se desdobraria, Clarencio nos esclareceu. Meus estimados irmãos, eu agradeço pela presença de todos e rogo que Jesus, em sua bondade, nos envolva nas bênçãos da paz e da harmonia. Nosso trabalho será o de resgatar antigo amigo do meu coração, que se enveredou na política humana desde a Roma antiga e comprometeu-se profundamente com as distorções dessa área, criando caminhos complicados para si mesmo. Atraiu um grande número de inimigos nas artimanhas do poder e nas disputas por cargos e bens. Esqueceu-se de que esses recursos têm sua feição transitória e que, quando mal empregados, criam mais malefícios do que benefícios. Essa ocupação levou ao declínio em que se encontra atualmente, mas apresenta relativa predisposição de renovação em função da colheita de sofrimentos pelo qual já passou. Ele se encontra apto a ser recolhido, porque outras atividades de resgate foram realizadas por nosso plano, em parceria com um grupo de trabalhos mediúnicos, ao longo de várias semanas. Conseguiu-se resgatar expressivo número de espíritos de um núcleo das trevas, no qual meu amigo estava prisioneiro. Após as sucessivas intervenções, ainda resta um espírito que o mantém prisioneiro. Agora chegou a vez de ambos serem auxiliados. Silenciando por alguns minutos para que pudéssemos assimilar as informações, concluiu. Depois de fugir do calabouço no qual estava entregue às mãos dos asseclas da falange, foi novamente capturado pelas mãos desse outro companheiro, que fora um religioso judeu, vítima de suas escolhas criminosas e que, provavelmente, foi um dos que mais sofreram. Você, Germano, terá incumbência mais direta na doutrinação desse nosso irmão, que o mantém prisioneiro, enquanto André e eu realizaremos o amparo junto a ele. Após alguns ajustes finais, volitamos em direção ao plano físico, entrando nas esferas inferiores que ainda se encontram em sua profundidade, em companhia da equipe mediúnica que nos auxiliava. Chegamos a determinado local de difícil acesso, com o auxílio de um guia das trevas que sempre colaborava com as equipes de nosso plano. Ele era um espírito resgatado anteriormente daquela região e que se dispôs a ajudar as equipes de resgate. Entramos em uma cidade em ruínas, como se ali tivesse acontecido uma guerra que deixou rastros de destruição. Estava vazia em função das intervenções espirituais realizadas ali sistematicamente. Passamos por meio daquele caos
em direção à periferia e encontramos uma gruta que estava iluminada por tochas de fogo ardente e forte que mais fazia arder os olhos do que iluminar. O ambiente exalava um cheiro nauseante. No meio da gruta, encontramos os dois espíritos. Um deles estava preso por pesadas correntes de ferro, que lhe feriam os braços e as pernas, e o outro puxava com violência, como se ele fosse um animal escravizado a um dono implacável, na ação da maldade desmedida que dizia: "Você me paga, seu desgraçado. Você acreditou que sairia ileso da sua fantástica tentativa de fuga? Não sei quem eram aqueles que o aprisionaram, mas você acabou em minhas mãos, pois lhe sigo desde sempre e aguardo minha oportunidade. E eu me vingarei de você num sofrimento eterno. Fomos destinados pelos juízes das trevas a penar e sofrer para sempre." "Irineu, você não vê a ilusão disso tudo?" falou o prisioneiro em gemidos e com a voz entrecortada. "Cale-se, verme asqueroso e infame. Você não me convencerá com essa postura de sofrimento, que não acredito ser verdadeira vinda de um crápula como você." Assim falando, puxou-o com mais força, provocando violência à queda, e machucou-o ainda mais. Suas feridas se apresentavam por todo o corpo e ficavam à mostra sob sua túnica rasgada. Nesse instante, sob o sinal de Clarencio, a figura de Germano foi se materializando aos poucos, através de suave luminosidade, e surgiu junto deles.